Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 1. Vamos continuar a nossa série nas epístolas joaninas. Essa semana me preparei para falar certo. Epístolas joaninas. Vamos ver se eu vou conseguir ser consistente e não soltar nenhuma vez paulinas até o final do culto. 1 João, capítulo 1, versículos 5 em diante, até o 2 do capítulo 2. Mas nesse primeiro momento eu quero que você se foque comigo apenas nos versículos 5 e 6, e depois nós vamos olhar cada um dos versículos, então eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, conferindo o que a palavra diz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Até aqui. Hoje em dia, é comum que as pessoas nas igrejas falem apenas de parte da mensagem das Escrituras. Qual é essa mensagem, meus irmãos? A mensagem das Escrituras é o Evangelho, é a Boa Nova. E se nós pudéssemos resumir essa mensagem em apenas duas partes, poderíamos dizer que ela é constituída do santo amor de Deus e dos terríveis pecados do ser humano. Essas são as duas principais partes da mensagem do Evangelho. Mas nas igrejas de hoje em dia, o comum é que elas tomem apenas uma parcela, a mais conveniente, dessa mensagem para pregar em seus púlpitos. Qual é ela? Não é o santo, não é o terrível pecado, é apenas o amor, desqualificado de santidade. É um amor desenvolvido e definido pelo que a sociedade diz que é o que as igrejas pregam por aí. É um amor que não está de acordo com o que o restante das Escrituras enfatiza. Sim, Deus é amor, e é justamente nessa epístola que nós vemos isso ser enfatizado várias vezes. Mas Deus tem um amor qualificado pelos outros atributos que o caracterizam, e um deles é a santidade. Então, quando falamos da mensagem do Evangelho, temos sempre que lembrar que estamos falando do amor de Deus, mas do santo amor de Deus diante de terríveis pecados que nós cometemos. E aqui, sabendo que pessoas de sua época estavam fazendo o que hoje em dia nós vemos pessoas fazerem, falar de um amor que não leva em consideração a santidade de Deus, e quão terríveis são os nossos pecados, João vai enfatizar que para desfrutarmos de uma alegre comunhão com Deus e uns com os outros, nós temos que crer e anunciar o Evangelho. Para desfrutarmos de uma alegre comunhão com Deus e uns com os outros, nós precisamos crer e anunciar o Evangelho. Anunciar a mensagem de Deus. E o que é que constitui essa mensagem? João vai destacar aqui para a gente 5 elementos, os 5 elementos que eu quero ver com você. E o primeiro deles, que se encontra aí já no versículo 5, é que Deus é santo. Nós vemos aí no versículo 5 de 1 João 1, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A luz aqui está sendo usada como um símbolo para a pureza, para a santidade. O que o texto está dizendo, em outras palavras, é que Deus é santo e nele não há nem pecado, nem qualquer inclinação ao pecado, nem maldade, nem qualquer inclinação à maldade. Deus é puro, perfeito, Deus é santo, e esse é o Deus descrito nas Escrituras. A santidade é um dos atributos mais destacados de Deus. Sim, é verdade, o amor também é, mas o amor e a santidade estão equiparados.
Assim como todos os atributos do Senhor. Nós temos que parar com essa ideia de que Deus é mais amor do que é santo, ou mesmo que Deus é mais santo do que é amor, ou mais qualquer outro atributo do que os outros. Um dos atributos de Deus é justamente essa simplicidade. E não entenda mal aqui o que eu quero dizer com simplicidade. Simplicidade aqui não é no sentido de que Deus é pequeno, é insignificante, é simples no sentido pejorativo. Mas a simplicidade de que Deus não é dividido em várias partes. Ele é único. Essa é a simplicidade que nós aprendemos na teologia sistemática, quando nós sistematizamos o ensino das Escrituras. E isso significa que quando olhamos para Deus, ainda que na nossa maneira de entender e pregar por questões didáticas, enfatizemos vários atributos, a verdade é que esses atributos são um só, o próprio Deus. Todos esses atributos são perfeitamente iguais, e o Deus que é amor é o Deus que é santo. O amor de Deus é santo e a santidade de Deus é amorosa. Mas as Escrituras enfatizam bastante a santidade de Deus. E numa época em que João estava enfrentando falsos profetas, trazendo dúvida à salvação do povo, anunciando uma mensagem gnóstica ou pré-gnóstica, como nós vimos semana passada, que o corpo não importa, que nós podemos viver em pecado porque isso não importa para Deus. João enfatiza que não é bem assim. Pelo contrário, é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Deus é santo e nele não há treva nenhuma. Deus é luz, Deus é puro e ele não tolera o pecado. Seria completamente contrário ao seu caráter fazer isso. Desde Levítico, nós vemos isso ser enfatizado de uma maneira muito bela. Levítico 11, versículo 44 diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. 1 Samuel 2,2, nós vemos um cântico sendo ali anunciado. E ele diz, não há santo como o Senhor, e não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Salmo 99. Nós vemos agora as Escrituras destacarem, exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Em Isaías, e nós lemos Isaías aqui, falando de como a vida em pecado nos separa de Deus. Nós vemos inclusive também em Isaías, ele falando um pouco de seu chamado. E ele diz assim em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías teve essa visão e ele está descrevendo como foi que Deus apareceu para ele. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só que mensagem da glória e santidade de Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu os anjos o adorando e destacando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. O que nós vemos aqui é o superlativo do hebraico. É a maneira de enfatizar o grau máximo de um adjetivo. Eles não tinham a palavra santíssimo. Quando eles queriam destacar algo próximo ao que nós usamos com santíssimo, eles enfatizavam a palavra 3 vezes. E aqui o que eles estão dizendo é, Deus é dono de toda a santidade. Ele é completamente santo. E essa foi a visão que Isaías teve da santidade de Deus. Mas olha só, quando Isaías viu o Senhor, ele não saiu dançando na presença do Senhor. Ele temeu, porque ele sabia que Deus é santo, mas ele não era. Olha a continuação do que diz lá em Isaías 6. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim,
Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. É essa a imagem de santidade que o Evangelho destaca. O que João está fazendo aqui é destacar qual é a mensagem do Evangelho que nós cremos e que nos traz salvação. E ao contrário do que hoje em dia os evangelistas querem fazer, não começa com Jesus te ama, começa com há um Deus e Ele é santo. Ele é santo. Mas aí vem a continuação. João vai falar dessa continuação. Deus é santo, mas e nós? Aqui nós vemos a mensagem de que o Senhor é santo. E esse é um dos elementos da mensagem que temos que crer e anunciar. Mas há um segundo elemento também. E esse é que nós temos pecado. Olha aí para os versículos 8 e para o versículo 10. Versículo 8 de 1 João 1 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos pecado. 1 João 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando nós olhamos para nós mesmos e não vemos a realidade do nosso pecado, não reconhecemos que nós pecamos, nós não estamos entendendo, crendo, nem então habilitados para anunciar a mensagem do Evangelho corretamente. Porque a mensagem do Evangelho é que Deus é santo, mas é também que nós temos um problema, porque Ele é santo, mas nós não. Nós temos pecado. Então, parte do que temos que crer e anunciar, um segundo elemento que João destaca aqui em sua epístola, é que nós temos que reconhecer o nosso pecado e quão terrível ele é. Você tem reconhecido os seus pecados? Ou você olha para si mesmo, se comparando com as pessoas à sua volta, segundo o seu próprio padrão de justiça, ou no máximo o padrão de justiça definido pela sociedade? E você diz: rapaz, eu não sou uma má pessoa, porque ainda que eu tenha os meus escorregos, ainda que eu caia aqui e ali, ainda que eu falhe aqui e ali, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Normalmente são esses os padrões que as pessoas usam para definir a si mesmas como pessoas boas. Mas será que é só isso? Será que é pelo padrão de justiça da sociedade que nós temos que olhar para reconhecer se há em nós pecado ou não? Aliás, o que é pecado? Isso é uma coisa que precisamos entender. Pecado, para as Escrituras, vem de uma palavra que originalmente significava errar o alvo. Era como a imagem de um arqueiro que estava ali mirando no seu alvo e então, ao disparar a sua flecha, errava o alvo. Daí vem, em sua origem, a palavra pecado. E quando nós entendemos o que a Bíblia vai falar de pecado, nós entendemos que ela destaca pecado como uma desobediência à santa lei de Deus, uma desobediência ao soberano Deus. É como se nós fôssemos aqueles arqueiros que estão disparando não somente uma flecha, mas o seu próprio caminho, a vida que vão traçar. E ao invés de conseguir acertar o alvo para o qual foram criados, que é Deus, eles se viraram completamente para o oposto. Dispararam suas flechas para longe do Senhor, seus caminhos para longe do Senhor. Essa é a imagem do pecado. E é por isso que o pecado faz separação entre nós e Deus. Porque nós pecamos, nós desobedecemos à santa lei de Deus, disparamos a nossa própria vida para longe de Deus, errando o alvo, que é o Senhor, o alvo para o qual nós somos criados, o alvo de todas as coisas, de tudo que existe. E aqui então, nós vemos a gravidade do pecado. É uma desobediência contra um justo juiz, soberano, poderoso, santo, perfeito, que deveria ter servos santos e perfeitos.
servos que o obedeciam e que andavam seguindo o seu caminho. Mas o que é que esses servos fizeram? Não somente não miraram no caminho que ele disse, mas foram para o caminho oposto. Essa é a gravidade do pecado. E é o pecado que nos traz a morte, porque o pecado nos afasta da fonte da vida. O nosso alvo, o Senhor Deus. Por isso que quando olhamos para a sociedade à nossa volta e julgamos a nossa bondade segundo o padrão dela, é fácil nós passarmos, porque as pessoas estão todas mirando no alvo errado. Então, o máximo que vai acontecer é você ter errado um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Não vai ser tão grave o seu delito, o seu erro. Mas quando você olha para o padrão de Deus, você percebe que tanto você quanto toda a sociedade não estão disparando um pouquinho para a esquerda ou para a direita. Todos nós disparamos no lado completamente oposto do nosso alvo, para longe de Deus. E por isso as pessoas caminham para a morte. Essa é uma mensagem do pecado. Essa é uma das partes que nós vemos ser essenciais para destacarmos nas Escrituras. Nós temos pecado. Ainda que, quando olhamos para o pecado na vida daquele que é cristão, e João está escrevendo aqui para cristãos, nós precisamos lembrar que nós já não estamos mais no outro caminho. Deus nos trouxe de volta. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele nos trouxe de volta para o alvo. É verdade que nós temos que reconhecer que ainda há pecado, ainda pecamos. Mas pela graça do Senhor, Ele nos mantém nos seus caminhos de uma maneira que o máximo que fazemos é um desvio para a esquerda ou para a direita, mas ainda rumo ao alvo. E nós temos que agradecer a esse Deus por causa disso. De maneira que esse Deus que é santo, olhando para terríveis pecadores como nós somos, Ele, pela sua graça e misericórdia, de forma completamente incondicional, sem levar em consideração as nossas obras, o que fizemos ou faríamos, Ele nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou consigo. E Ele agora nos faz andar com Ele. Ele nos considerou santos, não pelas nossas obras. Porque se você olhar para as suas obras, você precisa perceber que há pecado até na melhor delas. Sempre há orgulho, até naquela coisa mais bela e mais supostamente altruísta que fazemos. Há pecado. Mas o Senhor não olha mais para nós por nós mesmos, Ele olha por Cristo. E Ele, em Cristo, trabalha em nós, Ele nos santificou. Mas então, se há pecado e nós somos santificados em Cristo, como é que nós entendemos isso? Não é uma contradição? Não. O que nós temos é uma realidade. Como Lutero dizia, em Cristo nós deixamos de ser pecadores para agora sermos simultaneamente justos e pecadores. Mas, de novo, não há contradição? Não, porque nós não estamos falando de termos opostos no mesmo sentido, do mesmo jeito. Nós somos santos, somos justificados legalmente pelo Senhor. Ele, como justo juiz, nos julgou em seu tribunal, mas nos considerou justos. Não pelas nossas obras, mas pelas de Cristo. Mas ainda assim, a nossa natureza ainda luta contra o pecado. Você cai em pecado e você precisa reconhecer que isso acontece. Você tem que reconhecer que há pecado em nós. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos santificou. Ele nos salvou. E João vai enfatizar mais como é que essas coisas se conectam. Porque João enfatiza aqui já dois elementos. Um, Deus é santo. 2, nós temos pecado. E João vai então para um terceiro elemento. Ele enfatiza que nós devemos abandonar os nossos pecados. Sim, é claro que nós temos que reconhecer os nossos pecados. Se alguém diz, não há pecado em mim, ele está fazendo de Deus mentiroso. Por quê? Porque está dizendo que toda obra que Deus fez para salvar pecadores é algo enganoso, inútil. Nós não somos pecadores, mas Deus salvou pecadores. Não podemos dizer que em nós não há pecado, porque senão estamos dizendo que Deus está mentindo. Deus fala que nós pecamos. Mas, se por um lado temos que reconhecer o pecado, temos também que abandonar o pecado. E é isso que nós vamos ver
Já no versículo 6 aí do capítulo 1, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, o que João está dizendo aqui é o seguinte, ele falou nos versículos anteriores, como nós vimos semana passada, nós estamos em comunhão com o Senhor, se cremos na mensagem do Evangelho. Mas aquele que está em comunhão com o Senhor não pode andar em pecado. Então, se João está dizendo que há pessoas em comunhão com o Senhor, que nós em Cristo estamos em comunhão com o Senhor, significa que nós temos que abandonar o nosso pecado. Não há como ter comunhão com o Senhor e pecado. O pecado não pode ser algo constante em nossa vida, e essa é a chave para entender. No versículo 1 do capítulo 2, olha aí, João vai continuar falando com isso, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Qual é o objetivo de João aqui? É falar àqueles cristãos que estavam ouvindo de falsos profetas: façam o que o coração de vocês desejar, sejam felizes, o importante é ser feliz, o importante é seguir o coração. Será que essa é a mensagem do primeiro século ou do século 21? João está dizendo para pessoas que estavam ouvindo essa mensagem: não os ouça, ouça a mensagem do Evangelho. Vocês não podem viver em pecado. Eu escrevo isto para que vocês não pequem. Não pequem. E João vai falar mais sobre isso na carta. De tanto que os cristãos ali estavam sendo afetados por esses falsos ensinos. Eles se diziam cristãos no domingo, mas durante a semana eles viviam como se Deus não existisse. Eles não abriam a Bíblia, eles não oravam, eles faziam o que queriam, priorizavam a sua vontade, eles tinham inveja, eles tinham cobiça, eles tinham ódio pelo irmão, eles não acreditavam tanto no Senhor, eles estavam fazendo algo errado. Eles estavam caindo em pecado. Então, João chama a atenção deles aqui para o perigo da hipocrisia. O perigo de acabar sendo como aqueles que nós também vimos em algumas das pregações anteriores, que um dia estarão diante do Senhor e dirão: Senhor, Senhor! E ele dirá: afastem-se de mim, eu não os conheço. Porque eram pessoas que diziam: eu conheço a Deus, eu creio em Deus, fulano de tal, eu creio em Deus. Eu só não creio do jeito que vocês creem, do jeito que a Bíblia ensina. Se você diz que crê em Deus, mas você vive longe dele, por meio das suas práticas pecaminosas, João está dizendo: é impossível. É impossível que alguém viva em pecado e tenha comunhão com o verdadeiro Deus. É impossível que alguém viva em pecado e verdadeiramente creia em Deus. João está chamando a atenção para isso, e ele vai falar isso de outras formas nas Escrituras. Cristãos não podem viver em pecado. Olha só o que é que ele diz no capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele, permanece em Cristo, permanece em Deus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Depois ele diz no versículo 9... todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E por fim ele fala mais uma vez sobre isso no final da sua epístola, no capítulo 5, versículo 18, dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. E eu quero que você preste atenção no que significa viver em pecado. Essa palavra viver, inclusive, se você fosse olhar no grego, que é a língua original aqui, ela não está presente, o viver. O que diz é: aquele que é de Deus não peca. Mas a questão é que isso está no presente do indicativo ali. O que implica não uma ação única. O que o texto quer dizer não é que aquele que está no Senhor nunca peca, que é o que alguns hereges têm tentado proclamar hoje em dia, negando que os próprios versículos anteriores dizem que nós temos que reconhecer que há pecado. João considera tanto que é possível que algum cristão peque, que ele diz: filhinhos,
Eu escrevo para que vocês não pequem. Ou seja, ele considera que é possível alguém pecar. Mas, o que as Escrituras estão dizendo com o que é nascido de Deus não peca, é uma ação contínua. Essa é a ideia. Por isso que nós temos em algumas traduções, como é o caso da Nova Almeida Atualizada que estamos usando aqui, o não vive em pecado. Porque o viver em pecado traz a ideia de algo contínuo. O cristão, infelizmente, aqui e ali, peca. Ele cai em pecado. Você confessou pecados aqui enquanto estávamos na oração, certo? Você peca. Agora, se você vive constantemente, continuamente em pecado, seja um pecado específico ou em vários pecados, você não tem comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus não vive em pecado. Ele pode até cair em pecado aqui e ali, mas ele não está continuamente em pecado. Imagine que você está fazendo uma viagem, e não é nada diferente, difícil para alguém que mora aqui em Jundiaí ou no interior de São Paulo. Eu sou de João Pessoa, Paraíba, certo? Lá, a gente é acostumado a fazer tudo dentro da própria cidade. A gente nunca viaja para uma cidade vizinha para fazer algo. Eu acho muito interessante como é a cultura daqui. Nós temos aqui na igreja pessoas de umas 7 cidades ao redor. E às vezes, essas mesmas pessoas que moram em outras cidades vão para a cidade vizinha para ir comer um sanduíche naquele restaurante que é legal. Comer um hambúrguer lá, comer uma pizza, passear. Eu conheço gente que vem para jogar boliche em Jundiaí porque na cidade não tem. Então, viajar não é algo esquisito, certo? Ao contrário do que eu era acostumado lá em João Pessoa, aqui as pessoas rodam 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1000 quilômetros sem muita dificuldade. Agora, imagine que a cada 100 quilômetros que você percorresse com o seu carro, o pneu furasse. Será que isso estaria normal? 100 quilômetros andados e seu pneu fura? Andou 100 quilômetros, furou, você para, você desce do carro, você vai lá, coloca o step. Andou mais 100, fura de novo, você não tem mais nem step. Seria normal isso? Não, tem algo errado, certo? Augusto Nicodemos, usou uma imagem semelhante a essa de uma viagem que ele fez quando estava fazendo o PhD, para dizer justamente o que eu quero dizer aqui a vocês. O que João está dizendo aqui, que é aquele cristão, aquele que se diz cristão, melhor dizendo, e com curtos períodos de tempo, ele peca, passa o outro dia, ele peca de novo, e repete os mesmos pecados, pecados graves ou pecados mesmos que não são tão graves, mas está ali pecando constantemente, tem algo errado com esse cristão. Ele não é muito verdadeiro, não. Ele não está, essa fé que ele diz ter não é muito saudável. Qual é o normal? O normal é que você ande aí milhares de quilômetros até que então seu pneu fure. Eu, graças a Deus, acostumado a andar pouco de carro, acho que apenas uma vez passei pela experiência de um pneu furar. Não sei você aqui. Mas o ponto é, não é algo constante, certo? Semelhantemente, um cristão, ele peca aqui e ali. Mas ele não vive constantemente em pecado. Principalmente em pecados específicos mais graves. Pecados como, por exemplo, a mentira. Cristão não vive mentindo. Cristão, na verdade, nunca é para mentir, certo? A gente não tem que cair em pecado nenhum. E a mentira é um pecado que é relativamente simples de você evitar. É diferente, por exemplo, da ira, que é algo do impulso. Tem que ser evitado também, mas é algo do impulso. Agora, mentir, você tem que conscientemente dizer, ok, eu vou mentir. Agora, ainda que não seja adequado o cristão pecar nunca mentindo, pode até ser que em algum momento ele tenha um vacilo e ele minta, ele peque. Agora, o cristão que é mentiroso, que mente no trabalho direto, que mente na família direto, está algo errado. Um cristão que constantemente, sem lutar contra isso, está caindo em pornografia. Um pecado, um mal presente de forma muito assustadora na nossa época. Um cristão que constantemente está caindo em xingamentos e tantos outros pecados que você pode nomear, inclusive aquele seu pecado mais comum.
Se você não está lutando contra o pecado, se o pecado não é um acidente que acontece de tempos em tempos na sua vida, e sim algo constante, tem algo de errado com o seu cristianismo. Tem algo de errado com a sua fé. Cristãos podem pecar, no sentido de que é possível que peque. Não é permitido. Permitido não é. Mas é possível que peque. Agora, viver em pecado, continuamente praticarem pecados, não estarem arrependidos dos seus pecados, não tentarem abandonar os pecados, isso não é a marca de um cristão. Isso não é algo que nos permite ter comunhão com Deus e uns com os outros. E é isso que João vai enfatizar aqui. Aquele que tem comunhão com Deus e uns com os outros, aquele que está salvo, um verdadeiro cristão. Uma das marcas, uma das características, um dos elementos da mensagem que ele tem que crer, e crer não é só da boca para fora, mas é viver de acordo com aquilo, que ele tem que crer e anunciar, além de que Deus é santo e de que sim, nós temos pecado, é que nós temos que abandonar o pecado. E então esse cristão luta contra os seus pecados, ele nega a sua carne, ele nega os seus próprios desejos e ele luta para abandonar os pecados. Mas João sabe que nós pecamos. E é por isso que ele mescla aqui momentos em que ele é mais duro e diz, não pequem. Mas ele fala também, eu sei que aqui e ali vocês vão pecar. Um cristão de verdade não vive pecando, mas eu sei que aqui e ali vocês vão acabar falhando, porque vocês não são perfeitos. Sempre vai ser algo grave, mas eu entendo que vocês possam pecar. E existe um caminho que vocês precisam fazer. E existe uma solução para vocês que estão em Cristo. É o próprio Cristo. Cristo é a solução. E João vai enfatizar aqui, então, que quando pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados, confiados somente em Cristo. Quando você peca, você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, confessá-los ao Senhor e descansar no perdão que existe em Cristo. Um cristão tem que olhar para o que a Escritura está dizendo, e olha o que a Escritura diz, versículo 9 agora do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente perdoar, nos purificar de toda injustiça. E nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, ele vai falar a mesma verdade de outra maneira. Ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, como nós já tínhamos lido. Mas ele continua, mas se alguém pecar, está vendo que João considera que é possível que um cristão peque? Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Cristo é a solução. Lute contra os seus pecados. Reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados, mas também confesse seus pecados ao Senhor. Só que não confesse permanecendo com aquele peso de alguém que parece que quer se justificar pelo próprio lamentar. Tantas vezes parece que nós fazemos isso. Nós ficamos ali, eu pequei, durante dias. Quando deveríamos dizer, Senhor, eu pequei. E realmente com tristeza, com angústia por termos pecado. Mas não para permanecermos assim. Porque se nós cremos na mensagem do Evangelho, nós temos que crer e também anunciar que quando confessamos os nossos pecados ao Senhor, Jesus Cristo, o justo, é aquele que nos perdoa. É o advogado diante do justo juízo, nosso Senhor, que defende a nossa causa e diz, ele pecou, mas ele é meu, e as obras dele são as minhas. Não temos como viver diante do peso do pecado. Se você pecou, meu irmão, receba a mensagem de graça do Evangelho. Cristo é suficiente para perdoar o pior dos seus pecados.
Cristo é tudo o que você precisa para estar aceito diante de Deus. Você pecou, confesse os seus pecados ao Senhor. Mas não confesse, se você está arrependido, não confesse como quem será que Ele vai me aceitar? Se você está confessando os seus pecados ao Senhor porque você está arrependido. Lembre-se, o arrependimento é um dom de Deus, até é Ele que está lhe dando esse arrependimento. Então, se você está confessando os seus pecados ao Senhor, descanse no Salvador, no advogado que nós temos diante do Pai, que nos torna justos diante dEle. Em Cristo, nós somos aceitos, perdoados, purificados diante do Senhor. E essa é a mensagem do Evangelho. Você viu aqui como o João, através de alguns versículos, vai apresentar a mensagem que nós chamamos do plano de redenção. Criação, queda, redenção. João fala da criação quando ele aponta para o Criador e caracteriza esse Criador como aquele Deus, o Deus que é santo. Mas João fala da terrível realidade do pecado. Ele destaca que nós temos que reconhecer que há pecado e que nós temos que abandonar o pecado. E aqui ele destaca a queda e as consequências da queda, as nossas inclinações para o mal. Mas João também destaca a redenção, a solução para a nossa condenação, que não é pelas nossas obras, mas é por graça, somente graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, você pecou, confesse seus pecados ao Senhor, mas não confesse como quem vive ainda achando que está culpado. Quando você faz isso, você está dizendo que o próprio Deus é mentiroso. Você está dizendo que Cristo é insuficiente para perdoar o seu pecado, mas Ele não é insuficiente, Ele é tudo o que você precisa. Se agarre a Cristo, e em Cristo você está perdoado. Nós vemos o salmista, em algum sentido, entendendo essa mensagem, entendendo que nós temos o perdão quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. E ele no Salmo 32, Davi, um homem segundo o coração de Deus, não porque era santo e perfeito, porque se você ler as Escrituras, você vai ver quantos pecados Davi cometeu, mas justamente porque ele reconhecia os seus pecados. E ele buscava então abandonar os seus pecados. E ele confessava os seus pecados, confiando somente em Deus como seu Salvador. E é esse Davi, então, que escreve o Salmo 32, e dos versículos 1 a 5 ele diz: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, Davi falando aqui de quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, quando ele foi a causa da morte do seu amigo, do esposo dessa mulher, e ele adulterou com ela. E ele guardou aqueles pecados para si, ele quis esconder até que o próprio Deus o cutucou. E então ele confessou. Mas enquanto ele guardava os seus pecados, Davi diz: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Quando nós escondemos o nosso pecado, a nossa ofensa, o peso é muito grande e nós nos curvamos diante da tristeza deles. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Mas, e aprendam com o exemplo do salmista, aprendam com o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Você pecou, reconheça a gravidade disso. Pecado não é brincadeira. Não devemos olhar para o pecado e dizer: mas em Cristo está tudo bem, eu posso pecar. Pequei, tudo bem, mas estou perdoado. Não, é algo sério, devemos nos entristecer com ele.
Mas uma vez arrependidos do nosso pecado, e também analise bem, porque tristeza nem sempre é sinônimo de arrependimento. Esaú se entristeceu por ter pecado, mas não conseguiu o seu perdão, porque ele não se arrependeu de verdade. Mas quando você verdadeiramente está arrependido do seu pecado, quando você não somente não quer fazer de novo, mas se pudesse voltar atrás, não teria feito em primeiro lugar, e você confessa isso ao Senhor, saiba que pela graça dele, não porque você merece, nem mesmo porque você confessou os seus pecados com palavras bonitas, mas somente por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Somente Ele. Só por causa dele. Para Ele, você é perdoado. Essa é a mensagem. E então, nós vemos uma mensagem semelhante a essa, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. É pela graça. Mediante a fé. Isto não é dom de vós, mas é de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é somente pela graça, que a gente acessa pela fé, que é um dom que Deus nos dá, não pelas obras que nós fazemos, não pelas obras. Mas uma vez então sendo salvos, o próprio Paulo em Efésios, e agora eu estou falando realmente, agora é Paulo em Efésios. Paulo em Efésios continua, ele diz, uma vez que nós somos salvos por essa graça e somente por essa graça, somos então feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aqui nós temos o quinto elemento que Paulo, agora eu errei, que João vai colocar aqui em sua epístola. Nós vemos ele dizendo que o quinto elemento da mensagem que temos que crer e anunciar é que devemos imitar o santo amor de Deus. Versículo 7, olha aí. Versículo 7 do capítulo 1. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João destaca aqui a importância de andarmos de acordo com a vontade de Deus. Sim, nós somos salvos pela graça, pelas obras de Cristo, não pelas nossas. Nós temos que olhar então para a santidade de Deus para reconhecer a gravidade do nosso pecado, abandonar o nosso pecado e confessar o nosso pecado, sabendo que de Deus temos perdão. Mas não é só confessar o pecado e abandonar o pecado. Nós temos que não só negar o que é errado, nós temos que praticar o que é certo. E aqui João nos chama a sermos imitadores de Deus, do santo e amoroso Deus, imitando a sua santidade e o seu amor. Se andarmos na luz, ou seja, em santidade, como Ele está na luz, ou seja, como Ele é santo, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Citando Levítico 19:2, Pedro diz assim em sua epístola: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não somos salvos pela nossa santidade, mas somos chamados para vivermos em comunhão com aquele que é santo, que nos purifica do pecado e que então tem tanta santidade que dele flui essa santidade e nos capacita a também lutarmos para vivermos em santidade. É por isso que nós vemos a importância da santidade. O próprio Jesus, a causa da nossa salvação graciosa, destaca no Sermão do Monte: portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Ele destaca a importância de você buscar andar como Deus anda, de acordo com a vontade dele. E João, aqui na sua epístola, no capítulo 4, vai falar sobre a gente imitar, não só essa santidade de Deus, mas também o amor. No versículo 7 e 8 do capítulo 4, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nós precisamos imitar o Deus que é santo. Sejam santos porque eu sou santo. Imitar o Deus que é amor, amando porque Ele nos amou e porque Ele é a fonte do amor e só o conhece aquele que ama. E só é capaz de amar porque o conhece, porque Ele é a fonte do amor. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E vemos que imitar o amor de Deus não é somente amar ao próprio Deus, mas é também amar aqueles a quem Deus ama. Amar uns aos outros, amar os nossos irmãos. Por quê? Porque não temos como amar a Deus a quem não vemos se não amarmos ao próximo a quem vemos. Nós temos que imitar a Deus em seu amor, amando a Ele e amando ao próximo. E como é que nós amamos? Sempre precisamos qualificar isso. As pessoas deturpam amor como se fosse só um sentimento, mas amor para as Escrituras é um compromisso de serviço e obediência. Lembra que eu falei para vocês que essa epístola apresenta as marcas de salvação e elas poderiam ser resumidas em amor e obediência? Porque o amor verdadeiro, ele já é obediente. E aqui então, nós vemos Jesus, lá no Evangelho de João, mesmo autor, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Como amamos a Deus? Como amamos ao próximo? Jesus nos ensina. Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento mais importante é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Com esses 2 mandamentos, Jesus resume os 10. Amar a Deus resume os primeiros 4 mandamentos, e amar ao próximo resume os últimos 6. Não sabe os mandamentos? A gente já falou sobre isso. Memorize os mandamentos. E saiba que se você está naquele que ama, você tem que amá-lo. E você o ama cumprindo os seus primeiros 4 mandamentos. E você tem que amar ao próximo. E como você ama ao próximo? Cumprindo os últimos 6 mandamentos. Como você ama? Você ama a Deus, segundo as Escrituras, cumprindo o que a Escritura diz, porque aquele que é a própria fonte do amor, o especialista em amor, aquele a quem nós deveríamos pedir uma consultoria sobre como amar, e que nos dá gratuitamente aqui, nas Escrituras. Ele nos ensina que amar, para você ser bom em amar, você tem que primeiro se aproximar do especialista em amar, Deus, a fonte do amor. Você tem que imitar esse Deus, esse especialista. Quando você quer ser bom em algo, você imita quem é bom, certo? Quer amar, quer ser santo, imite aquele Deus que é santo e amoroso. E você quer amar o próximo? Ame como Deus nos ensina para amar. Ame perdoando como Ele nos perdoou. Ame disposto a dar sua vida pelos outros como Ele deu a dele por você. Ame servindo como o próprio Deus soberano foi capaz de servir a criaturas finitas como nós. Quais são as 5 partes da mensagem do Evangelho que João destaca aqui? Que para desfrutarmos de uma alegre comunhão com o Senhor e uns com os outros, nós temos que crer e anunciar? Nós temos que olhar para que Deus é santo. Temos que perceber que Deus é santo. Temos que reconhecer que temos pecado. Nós temos que abandonar os nossos pecados, não viver nele, porque o cristão, ainda que peque, ele não vive praticando pecado. Nós temos também que confessar os nossos pecados, confiados de que em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus, nós temos o perdão. E então, sabendo desse perdão, somos capacitados, porque aquele que nos perdoa também nos purifica, para então o imitarmos em sua santidade e amor. Você quer confirmar a sua salvação? Descanse, crendo e anunciando essa mensagem, vivendo de acordo com essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. Creia nela e anuncie ela, para que outros também desfrutem dessa comunhão, dessa alegre comunhão que nós temos com Deus e uns com os outros. É o que nós vemos João enfatizar
em sua epístola, já nos versículos 4 dela ali, lá no versículo 4, como nós vimos semana passada. Então, olha só, versículos 3 e 4. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Para quê? Para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E a mensagem que dele ouvimos e anunciamos é esta. É a que nós ouvimos hoje. Ou seja, você quer desfrutar do que nós ouvimos na semana passada, do que está escrito aqui nesses versículos anteriores, de uma alegre comunhão com Deus e uns com os outros, creia e anuncie essa mensagem.